Imagine conhecer a Bíblia de uma forma que poucos já experimentaram. O que você está pensando em descobrir vai além das histórias que você aprendeu. São segredos profundos e ensinamentos que podem transformar sua vida. Em apenas alguns minutos, você verá a palavra de Deus com novos olhos, desde a criação até as revelações finais. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que vem a seguir pode ser o momento que sua fé estava esperando. A queda do homem. No início dos tempos, quando Deus criou o mundo, tudo era perfeito. O jardim do Éden, onde Adão e Eva viviam, era um lugar cheio de vida e beleza. Imagine um lugar onde não há dor, sofrimento ou maldade, onde os animais vivem em paz, as árvores dão frutos deliciosos e as águas são cristalinas. Ali, Deus caminhava com Adão e Eva na viração do dia, em uma comunhão íntima e perfeita. Eles tinham tudo de que precisavam, e Deus lhes dera uma única instrução: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore estava no centro do jardim, e representava algo mais profundo do que apenas um teste de obediência. Ela representava a confiança em Deus e o respeito por sua autoridade. O conceito de pecado pode ser difícil de entender, especialmente para os mais jovens. Pense no pecado como uma escolha de desobedecer a Deus, de fazer o que achamos melhor em vez de confiar no que Ele nos diz. É como quando uma criança decide tocar em algo que seus pais disseram para não tocar porque poderia machucá-la. No momento, a criança pode não entender o motivo da proibição, mas os pais sabem o perigo que aquilo representa. Eva, ao ouvir a serpente, começou a duvidar da bondade de Deus. A serpente, que é descrita como astuta, fez com que Eva se perguntasse se Deus realmente queria o melhor para eles. Ela sugeriu que Deus estava escondendo algo deles, que se comessem do fruto, seriam como ele, conhecendo o bem e o mal. Essa foi a primeira tentação. A dúvida sobre a bondade e os planos de Deus. Quando Eva olhou para o fruto, ela viu que era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para se obter sabedoria. Então, ela tomou e comeu, e também deu a Adão, que estava com ela. Este foi o momento em que o pecado entrou no mundo. Depois de comerem o fruto, seus olhos se abriram, mas não da maneira que esperavam. Eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Antes, a nudez não era algo vergonhoso, pois não havia maldade em seus corações. Mas agora, o pecado trouxe uma consciência distorcida, e eles tentaram cobrir-se com folhas de figueira, o que simboliza o esforço humano de tentar consertar seus próprios erros. Quando ouviram Deus caminhando no jardim, se esconderam, pois tinham medo. Isso é significativo. O pecado não só traz culpa, mas também separa as pessoas de Deus, criando uma barreira de medo e vergonha. Deus, sabendo o que havia acontecido, chamou Adão e Eva. Mesmo diante de sua desobediência, Deus não os abandonou imediatamente. Ele falou com eles, explicando as consequências de suas ações. Para a serpente, ele disse que haveria inimizade entre ela e a mulher, e entre sua descendência e a descendência dela, e que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, enquanto ela feriria o calcanhar dele. Este é o primeiro vislumbre da promessa de redenção, apontando para o futuro, quando Jesus viria para derrotar o pecado e a morte. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho para a árvore da vida, para que eles não comessem dela e vivessem para sempre em seu estado de pecado. Eles agora teriam que trabalhar arduamente para sobreviver, e a dor e o sofrimento seriam parte de suas vidas. Essa separação de Deus é o que chamamos de morte espiritual, viver sem a presença direta e plena de Deus. No entanto, mesmo na expulsão, vemos a misericórdia de Deus, pois ele fez roupas de pele para Adão e Eva, cobrindo sua nudez de forma mais duradoura do que as folhas de figueira. A história da queda é, portanto, uma lição sobre as consequências de não confiar em Deus.
Ela nos mostra que o pecado é mais do que apenas fazer algo errado. É uma ruptura em nosso relacionamento com Deus, que afeta tudo ao nosso redor. É por isso que, ao longo da Bíblia, vemos Deus trabalhando para restaurar essa relação, culminando na vinda de Jesus. À medida que a humanidade se multiplicava, a maldade se espalhava por toda a terra. As pessoas se afastaram tanto de Deus que seus corações estavam continuamente voltados para o mal. Imagine um mundo onde a violência, a injustiça e o egoísmo reinavam supremos, onde as pessoas viviam apenas para si mesmas, ignorando completamente a bondade e as instruções de Deus. Deus, vendo a corrupção e a destruição que o pecado havia causado, decidiu que o mundo precisava de um novo começo. Ele escolheu purificar a terra por meio de um grande dilúvio, mas havia um homem que ainda andava com Deus, Noé. Noé era um homem justo em sua geração, e Deus decidiu salvá-lo e a sua família. Ele instruiu Noé a construir uma arca, uma grande embarcação que abrigaria sua família e uma amostra de todos os animais da terra. A construção da arca foi uma tarefa monumental. Imagine Noé e seus filhos cortando madeira, moldando-a e construindo a estrutura imensa. Enquanto isso, as pessoas ao seu redor provavelmente riam e zombavam, perguntando por que ele estava construindo um barco tão grande, especialmente em um lugar onde não havia nenhum sinal de água em quantidade suficiente para justificar tal esforço. Noé, no entanto, permaneceu fiel a Deus, seguindo suas instruções à risca. A arca foi construída com compartimentos para os animais, e Deus trouxe para Noé todos os tipos de criaturas, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Este detalhe é fascinante, pois demonstra a ordem e a intenção cuidadosa de Deus em preservar a criação. Noé e sua família entraram na arca e Deus fechou a porta. Então as chuvas começaram a cair. E não foi apenas a chuva que causou o dilúvio, mas também as fontes do grande abismo se romperam, e as águas subterrâneas começaram a subir. Em pouco tempo, a terra estava completamente submersa. A água cobriu até os montes mais altos, e toda a vida fora da arca pereceu. A arca flutuou sobre as águas durante 40 dias e 40 noites, enquanto o mundo como Noé conhecia era destruído. Finalmente, as águas começaram a diminuir, e a arca repousou sobre o monte Ararat. Noé, ansioso para saber se a terra já estava seca, enviou uma pomba. Mas a pomba voltou sem encontrar lugar para pousar. 7 dias depois, ele enviou a pomba novamente, e desta vez ela voltou com um ramo de oliveira no bico, sinal de que as águas tinham baixado e a vida estava retornando à terra. Quando a terra secou completamente, Noé e sua família saíram da arca, juntamente com todos os animais. A primeira coisa que Noé fez, ao sair, foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus. Este ato de adoração e gratidão é fundamental, pois mostra o reconhecimento de Noé de que sua salvação e a nova chance dada à humanidade eram obra de Deus. Deus então estabeleceu uma aliança com Noé e seus descendentes. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, e como sinal dessa aliança, colocou o arco-íris no céu. Sempre que Noé e seus descendentes vissem o arco-íris, eles se lembrariam da promessa de Deus. O arco-íris, portanto, se tornou um símbolo de esperança e renovação, lembrando-nos de que, mesmo em meio ao julgamento, Deus é misericordioso e fiel às suas promessas. Essa história, além de mostrar a justiça de Deus em lidar com o pecado, também destaca sua graça e misericórdia. Noé foi salvo não porque era perfeito, mas porque encontrou graça aos olhos de Deus. E essa graça é oferecida a todos nós, mesmo hoje, quando confiamos em Deus e seguimos seus caminhos. Depois do dilúvio, a terra foi repovoada pelos descendentes de Noé. As nações começaram a se espalhar pela terra, e foi nesse contexto que Deus escolheu um homem chamado Abrão, mais tarde conhecido como Abraão,
para iniciar um novo capítulo na história da humanidade. Deus apareceu a Abraão e lhe fez uma promessa. Ele seria o pai de uma grande nação, e por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e desenvolvida para a época. Mas Deus o chamou a deixar sua terra natal, sua família e a casa de seu pai, e a ir para uma terra que ele lhe mostraria. Essa chamada exigia uma tremenda fé, pois Abraão teria que abandonar tudo o que conhecia e confiar inteiramente em Deus. Abraão, obedecendo à voz de Deus, partiu sem saber para onde estava indo. Ele levou consigo sua esposa, Sarai, e seu sobrinho, Ló, junto com todos os seus bens e servos. Eles viajaram para a terra de Canaã, que na época era habitada por diferentes povos. Quando Abraão chegou a Canaã, Deus apareceu a ele novamente e disse: "À tua descendência darei esta terra." Em resposta, Abraão construiu um altar ao Senhor, marcando aquele lugar como sagrado e demonstrando sua devoção a Deus. Apesar da promessa de Deus, Abraão enfrentou muitos desafios. Um dos maiores testes de sua fé foi o fato de que Sarai, sua esposa, era estéril e não podia ter filhos. Como poderia ele se tornar o pai de uma grande nação se não tinha descendentes? No entanto, Deus reafirmou sua promessa, garantindo a Abraão que ele teria um filho, e que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Com o passar do tempo, Sarai sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar, na tentativa de ajudar Deus a cumprir sua promessa. Dessa união nasceu Ismael. Embora Deus tenha abençoado Ismael, ele não era o filho prometido. Deus deixou claro que o filho da promessa nasceria de Sarai, agora chamada Sara, e que este filho seria o herdeiro das promessas divinas. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus cumpriu sua promessa de uma forma milagrosa. Sara, que havia rido incrédula ao ouvir a profecia de que daria à luz na velhice, finalmente concebeu e deu à luz a um filho, a quem chamaram de Isaque, que significa riso. Este nome é uma lembrança da alegria e do cumprimento da promessa divina, mostrando que nada é impossível para Deus. Isaque cresceu e se tornou o pai de Jacó, que mais tarde seria chamado de Israel. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os líderes das 12 tribos de Israel. Assim, a nação prometida a Abraão começou a tomar forma, com cada uma das tribos crescendo e se multiplicando. Esta fase da história de Israel é essencial, pois demonstra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, apesar dos obstáculos aparentemente intransponíveis. Mas a vida de Abraão também nos ensina sobre obediência e sacrifício. Em um dos momentos mais intensos e emocionantes da história bíblica, Deus testou a fé de Abraão pedindo-lhe que sacrificasse seu filho Isaque. Abraão, em um ato de obediência absoluta, preparou-se para oferecer seu filho como sacrifício, confiando que Deus poderia ressuscitar Isaque se assim desejasse. No último momento, quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, Deus interveio e providenciou um carneiro para ser sacrificado em lugar de seu filho. Este evento não só reforçou a fé de Abraão, mas também prefigurou o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, que seria oferecido para a redenção da humanidade. A aliança de Deus com Abraão é fundamental para entender a formação de Israel. Deus prometeu abençoar Abraão e fazer dele uma grande nação, e essa promessa se estendeu a seus descendentes. Mas mais do que isso, Deus prometeu que, através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Esta promessa foi finalmente cumprida em Jesus Cristo, descendente de Abraão, que trouxe a bênção da salvação para toda a humanidade. Após a formação das 12 tribos de Israel, o povo de Deus passou por várias etapas, desde o tempo dos juízes até o estabelecimento da monarquia. Durante o período dos juízes, Israel era governado por líderes escolhidos por Deus para libertar o povo das opressões estrangeiras.
Esses juízes eram guerreiros, profetas e líderes espirituais que guiavam Israel de volta à obediência a Deus. Mas o ciclo de desobediência e arrependimento era recorrente. Com o tempo, o povo de Israel pediu um rei, querendo ser como as outras nações ao redor. Apesar de Deus ser seu rei supremo, ele permitiu que eles tivessem um monarca. O primeiro rei foi Saul, um homem alto e imponente, que começou bem, mas acabou desobedecendo a Deus e perdendo o favor divino. Em seu lugar, Deus escolheu Davi, um jovem pastor que se tornaria um dos maiores reis de Israel. Davi, conhecido por sua coragem ao enfrentar o gigante Golias com apenas uma funda e algumas pedras, foi um homem segundo o coração de Deus. Ele unificou as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino. Davi também desejou construir um templo para Deus, mas essa tarefa foi destinada a seu filho, Salomão. Sob o reinado de Davi, Israel experimentou um período de prosperidade e estabilidade, e Deus fez uma promessa a Davi de que sua linhagem duraria para sempre, o que foi cumprido em Jesus, o descendente de Davi. Salomão, filho de Davi, herdou o trono e é conhecido por sua sabedoria. Quando Deus lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse, Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel, o que agradou a Deus. Em resposta, Deus lhe deu não só sabedoria, mas também riquezas e honra. Salomão construiu o templo em Jerusalém, que se tornou o centro da adoração a Deus para todo o povo de Israel. Este templo era magnífico, decorado com ouro e cheio de símbolos da presença de Deus, como a Arca da Aliança. No entanto, o reinado de Salomão também teve suas sombras. No final de sua vida, Salomão se afastou de Deus, influenciado por suas muitas esposas estrangeiras, que o levaram a adorar outros deuses. Após sua morte, o reino foi dividido em dois: o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Esta divisão trouxe conflito, idolatria e eventual destruição para ambos os reinos. Durante essa época, Deus levantou profetas para chamar o povo de volta à fidelidade. Profetas como Elias, que confrontou o rei Acabe, e a rainha Jezabel por sua adoração a Baal, demonstraram o poder de Deus de maneira dramática, como no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal e provou que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Outros profetas, como Isaías e Jeremias, previram o exílio que viria como consequência da contínua desobediência do povo. Eles não só advertiram sobre o julgamento iminente, mas também falaram sobre um futuro Messias que traria redenção e renovação. O exílio babilônico foi um dos períodos mais sombrios na história de Israel. O reino do norte foi conquistado pelos assírios, e o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia. O templo de Salomão foi destruído, e o povo de Deus foi forçado a viver em uma terra estrangeira. No entanto, mesmo no exílio, Deus não abandonou seu povo. Profetas como Ezequiel e Daniel falaram sobre a restauração futura e a esperança de um novo pacto entre Deus e seu povo. Essa parte da história de Israel nos ensina sobre as consequências da desobediência, mas também sobre a imensa paciência e fidelidade de Deus. Apesar das repetidas falhas do povo, Deus continuou a trabalhar em seus corações, preparando o caminho para o nascimento do Messias. Nascimento do Messias. E, finalmente, chegamos ao ponto culminante de toda a narrativa bíblica, o nascimento de Jesus Cristo, o Messias prometido. Durante séculos, os profetas haviam falado sobre a vinda de um Salvador, alguém que restauraria Israel e traria paz e justiça ao mundo. Os israelitas esperavam por um rei poderoso que os libertaria do domínio estrangeiro, mas o plano de Deus era muito mais grandioso e profundo. Jesus nasceu em Belém, uma pequena e aparentemente insignificante cidade, como havia sido profetizado por Miqueias. Sua mãe, Maria, era uma jovem virgem, e seu nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel, que disse a Maria que ela havia encontrado favor diante de Deus e que conceberia um filho pelo poder do Espírito Santo. Este filho seria chamado Jesus,
que significa Deus salva, e ele seria chamado Filho do Altíssimo. José, o noivo de Maria, inicialmente ficou preocupado com a gravidez dela. Mas um anjo apareceu a ele em um sonho e explicou que o filho que Maria carregava era do Espírito Santo. José, um homem justo, obedeceu a Deus e tomou Maria como sua esposa, aceitando a responsabilidade de cuidar do menino Jesus. O nascimento de Jesus foi cercado por sinais e milagres. Anjos apareceram aos pastores que cuidavam de suas ovelhas nas colinas ao redor de Belém, anunciando a boa nova. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esses pastores, que eram considerados humildes e de baixa posição social, foram os primeiros a ver o Messias recém-nascido, deitado em uma manjedoura. Logo depois, magos do Oriente, guiados por uma estrela, vieram visitar Jesus. Eles trouxeram presentes de grande valor: ouro, incenso e mirra. Esses presentes não eram comuns para uma criança, mas simbolizavam aspectos importantes da identidade e missão de Jesus. O ouro representava sua realeza, reconhecendo-o como o Rei dos Reis. O incenso simbolizava sua divindade, apontando para o fato de que Jesus era o Filho de Deus. E a mirra, usada no embalsamamento, prefigurava o sofrimento e a morte que ele enfrentaria para salvar a humanidade. Mesmo sendo o Rei dos Reis e o Salvador do mundo, o nascimento de Jesus aconteceu de forma humilde e sem grande alarde entre os poderosos da época. Ele nasceu em um estábulo, e sua primeira cama foi uma manjedoura, um lugar onde os animais se alimentavam. Isso contrasta profundamente com as expectativas humanas de um Messias que chegaria em glória e poder. Deus escolheu uma maneira simples e acessível para trazer seu Filho ao mundo, demonstrando que a salvação é para todos, independentemente de status ou riqueza. Logo após o nascimento de Jesus, José foi avisado em um sonho para fugir para o Egito com Maria e o menino, pois o rei Herodes, temendo a profecia de um novo rei, havia ordenado a matança de todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e arredores. Essa fuga para o Egito também cumpriu a profecia de Oséias: do Egito chamei meu filho. Após a morte de Herodes, José recebeu outro aviso de que era seguro retornar, e a família se estabeleceu em Nazaré, onde Jesus cresceu. Jesus cresceu em Nazaré, uma pequena e insignificante vila na Galileia, onde aprendeu o ofício de carpinteiro, trabalhando ao lado de José. A vida de Jesus até os 30 anos foi marcada pela simplicidade e anonimato, mas tudo isso mudou quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Este evento marcou o início de seu ministério público. Durante o batismo, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, enquanto uma voz do céu dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Este momento não apenas confirmou a identidade divina de Jesus, mas também inaugurou sua missão de redenção da humanidade. Após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Esta tentação foi um teste de sua fidelidade a Deus e sua missão. O diabo tentou Jesus de várias maneiras, oferecendo-lhe poder, glória e satisfação imediata. Mas Jesus resistiu a todas as tentações, respondendo com a palavra de Deus. Este evento destaca a importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Depois de sair do deserto, Jesus começou a pregar o arrependimento e o reino de Deus. Seu ministério foi marcado por ensinamentos poderosos, milagres e sinais que demonstravam sua autoridade divina. Ele curou os doentes, ressuscitou os mortos, acalmou tempestades e alimentou multidões com poucos pães e peixes. Cada um desses milagres não só aliviou o sofrimento humano, mas também apontou para o poder redentor de Deus e sua intenção de restaurar todas as coisas. Jesus chamou 12 homens para serem seus discípulos, um grupo diversificado, que incluía pescadores, um coletor de impostos e um zelote. Esses discípulos
seguiram Jesus de perto, aprendendo com seus ensinamentos e observando suas obras. Eles eram testemunhas oculares de sua autoridade e amor, e mais tarde seriam enviados como apóstolos para espalhar a mensagem do Evangelho ao mundo. Os ensinamentos de Jesus revolucionaram a maneira como as pessoas entendiam Deus, a lei e o relacionamento com os outros. Ele falou sobre amar os inimigos, perdoar sem limites e buscar primeiro o reino de Deus. A parábola do filho pródigo, por exemplo, ilustra o amor incondicional e a misericórdia de Deus, enquanto a parábola do bom samaritano ensina a importância da compaixão e do cuidado com os outros, independentemente de diferenças culturais ou religiosas. Jesus também confrontou a hipocrisia religiosa da época, especialmente entre os fariseus e saduceus, que se preocupavam mais com a aparência externa de religiosidade do que com a verdadeira justiça e misericórdia. Ele chamou as pessoas a uma fé autêntica, vivida em amor e obediência a Deus, e desafiou as normas sociais e religiosas que impediam as pessoas de se aproximarem de Deus. A última semana de Jesus na Terra, conhecida como Semana Santa, é o clímax de sua missão redentora. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias e sendo aclamado pela multidão com ramos de palmeiras, que gritava: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Esse evento, chamado de Domingo de Ramos, foi um sinal de que Jesus era o Messias prometido, embora a maioria ainda não compreendesse a natureza de seu reino. Nos dias que se seguiram, Jesus ensinou no templo, purificando-o dos cambistas e daqueles que faziam comércio, dizendo que a casa de Deus deveria ser uma casa de oração para todas as nações. Esses atos e ensinamentos aumentaram a tensão entre ele e os líderes religiosos, que começaram a conspirar para prendê-lo e matá-lo. Na noite antes de sua crucificação, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, um evento que conhecemos como a Última Ceia. Durante essa refeição, ele instituiu a Eucaristia dizendo: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Este momento foi crucial, pois Jesus estava apontando para o sacrifício que faria na cruz para a salvação da humanidade. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Ali, ele experimentou uma angústia profunda, sabendo o que estava por vir. Ele orou ao Pai, pedindo que, se fosse possível, o cálice de sofrimento fosse afastado. Mas submeteu-se à vontade de Deus. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Esse momento de entrega total é um exemplo supremo de obediência e confiança em Deus, mesmo diante da morte iminente. Jesus foi traído por um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, que o entregou aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Jesus foi preso e levado ao sumo sacerdote, onde foi falsamente acusado, ridicularizado e espancado. Na manhã seguinte, ele foi levado ao governador romano, Pôncio Pilatos, que, apesar de não encontrar culpa em Jesus, cedeu à pressão da multidão e ordenou sua crucificação. A crucificação e ressurreição de Jesus. A crucificação foi o método de execução mais cruel e vergonhoso do Império Romano, reservado para os piores criminosos. Jesus, inocente e sem pecado, foi levado ao Gólgota, o lugar da caveira, onde foi pregado em uma cruz. As palavras que Jesus pronunciou na cruz foram de perdão e amor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele também prometeu ao ladrão arrependido ao seu lado que estaria com ele no paraíso. No momento de sua morte, o véu do templo, que separava o Santo dos Santos, foi rasgado de cima a baixo, simbolizando que, através do sacrifício de Jesus, o acesso direto a Deus estava agora disponível para todos. A terra tremeu, rochas se partiram, e muitos túmulos foram abertos, demonstrando que a morte de Jesus
teve um impacto cósmico. Jesus foi sepultado em um túmulo novo, emprestado por José de Arimateia, e uma grande pedra foi rolada para selá-lo. No entanto, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, cumprindo suas próprias palavras e as Escrituras. A ressurreição de Jesus é o evento central do cristianismo, pois comprova sua divindade, vitória sobre o pecado e a morte, e oferece a todos os crentes a esperança de vida eterna. Jesus apareceu a muitos após sua ressurreição, incluindo Maria Madalena, Pedro, os 2 discípulos no caminho de Emaús e os apóstolos reunidos em uma sala fechada. Ele lhes deu a paz e as instruções para levar o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de 40 dias, Jesus ascendeu ao céu, prometendo retornar um dia para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos e outros discípulos permaneceram em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus, o derramamento do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo, capacitando-os a falar em várias línguas e a pregar com poder. Este evento marcou o nascimento da Igreja Cristã. Pedro, um dos principais apóstolos, levantou-se no dia de Pentecostes e pregou com grande ousadia à multidão que estava reunida em Jerusalém. Ele explicou que o derramamento do Espírito Santo era o cumprimento da profecia de Joel, e que Jesus, a quem eles haviam crucificado, era o Messias prometido, que Deus ressuscitou dos mortos. Suas palavras tocaram profundamente o coração das pessoas, e cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas naquele dia. A igreja primitiva, formada por judeus convertidos, começou a crescer rapidamente. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Viviam em comunidade, compartilhando seus bens e ajudando os necessitados. Esta comunidade cristã inicial era marcada por amor, generosidade e um forte senso de unidade, com os crentes se reunindo diariamente no templo e em casas para adorar a Deus. Com o tempo, os apóstolos começaram a pregar o Evangelho não apenas em Jerusalém, mas também em outras regiões da Judéia, Samaria e até os confins da terra, conforme Jesus havia ordenado. No entanto, essa expansão não ocorreu sem desafios. A perseguição começou a surgir contra os cristãos, especialmente após o martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão, que foi apedrejado por proclamar que Jesus era o Messias. Essa perseguição, longe de sufocar a igreja, ajudou a espalhar o Evangelho ainda mais. Os cristãos fugiram de Jerusalém e levaram a mensagem de Cristo para outras cidades e regiões. Filipe, por exemplo, pregou em Samaria, onde muitos creram e foram batizados. E Pedro foi chamado para testemunhar a conversão do centurião romano Cornélio, o que marcou a abertura do Evangelho aos gentios. Paulo e a expansão do cristianismo. Um dos maiores instrumentos de Deus para a expansão do cristianismo foi Saulo de Tarso, que mais tarde seria conhecido como o apóstolo Paulo. Inicialmente, Saulo era um perseguidor fervoroso dos cristãos, acreditando que estava defendendo a pureza da fé judaica. No entanto, tudo mudou quando ele teve um encontro dramático com Jesus no caminho para Damasco. Saulo foi cegado por uma luz brilhante e ouviu a voz de Jesus perguntando: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Após esse encontro, Saulo foi convertido, batizado e passou a ser conhecido como Paulo. Paulo se tornou um dos maiores missionários da história cristã. Ele realizou várias viagens missionárias, fundando igrejas em diversas cidades do Império Romano, como Antioquia, Corinto, Éfeso, Filipos e Tessalônica. Ele também escreveu várias cartas, conhecidas como epístolas, que se tornaram parte do Novo Testamento e continuam a ser uma fonte de ensino e encorajamento para os cristãos até hoje. As epístolas de Paulo tratam de uma variedade de temas,
incluindo a salvação pela fé em Jesus Cristo, a natureza da Igreja como o corpo de Cristo, o papel do Espírito Santo na vida do crente e a esperança da ressurreição. Ele também lidou com problemas práticos enfrentados pelas igrejas, como divisões, imoralidade, falsas doutrinas e a necessidade de unidade e amor entre os cristãos. Apesar de suas muitas realizações, Paulo enfrentou intensa oposição e perseguição. Ele foi preso várias vezes, açoitado, apedrejado e naufragou em alto mar. No entanto, ele permaneceu firme em sua missão de pregar o Evangelho, afirmando que considerava todas as suas tribulações como nada em comparação com a glória futura que esperava os crentes em Cristo. A Igreja no Império Romano. À medida que o cristianismo se espalhava pelo Império Romano, ele começou a enfrentar crescente hostilidade das autoridades romanas. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos ou a reconhecer o imperador como divino, o que levou a várias ondas de perseguição. Muitos cristãos foram martirizados por sua fé, incluindo apóstolos como Pedro e Paulo, que, segundo a tradição, foram executados em Roma sob o imperador Nero. Apesar da perseguição, a Igreja continuou a crescer. A fé dos mártires, que muitas vezes enfrentavam a morte com coragem e esperança, inspirou muitos outros a seguir a Cristo. Tertuliano, um dos primeiros teólogos cristãos, escreveu que o sangue dos mártires é a semente da Igreja, refletindo como a perseguição muitas vezes resultava no fortalecimento e expansão da fé cristã. No início do século IV, o cristianismo passou por uma grande transformação. O imperador Constantino, após ter uma visão antes da Batalha da Ponte Milvia, na qual viu o símbolo da cruz com a inscrição "In hoc signo vinces", sob este signo vencerás, se converteu ao cristianismo e decretou o Édito de Milão em 313 d.C., que legalizou o cristianismo e pôs fim às perseguições. A partir de então, o cristianismo começou a se tornar a religião dominante no Império Romano. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., foi um marco importante para a Igreja, pois estabeleceu a ortodoxia cristã em questões como a divindade de Cristo e a formulação do Credo Niceno, que se tornou uma declaração central da fé cristã. O legado do cristianismo. Ao longo dos séculos, o cristianismo continuou a moldar a história e a cultura em todo o mundo. A fé cristã influenciou profundamente a arte, a música, a literatura, a ética e as leis das nações. As missões cristãs levaram o Evangelho a todas as partes do mundo. E hoje, o cristianismo é uma das maiores religiões globais, com bilhões de seguidores. A mensagem central do cristianismo, o amor de Deus por toda a humanidade, demonstrado através do sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição, continua a transformar vidas e oferecer esperança a pessoas de todas as nações, culturas e contextos. O cristianismo ensina que a história não é apenas uma série de eventos aleatórios, mas sim uma narrativa com propósito, que se move em direção a um fim glorioso. De acordo com as Escrituras, um dia Jesus Cristo retornará para julgar o mundo, ressuscitar os mortos e estabelecer novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte, e onde Deus habitará com seu povo para sempre. Essa esperança final impulsiona os cristãos a viverem de maneira que reflita o amor e a justiça de Deus, e a compartilhar a boa nova da salvação com todos. Assim, a história do cristianismo é uma história de redenção, transformação e esperança eterna, que continua a ser escrita em cada nova geração de crentes.